Eu queria comentar um assunto aqui, rapidinho, que chegou a mim hoje. E, claro, isso já é uma coisa mais ou menos sabida por todo mundo, pelo menos assim, não num nível detalhado, assim, de ter gráficos e tudo mais, mas é o nível de alfabetismo no Brasil. Saiu uma pesquisa agora mesmo do INAF, e ela é assustadora. Ela é assustadora porque ela mede o nível de alfabetismo em algumas categorias. Eu queria que colocasse na tela aí, Guilherme, por favor. Então, essa é a pesquisa, né? É a consulta de uma série histórica, né, que traz o nível de alfabetismo no país. Então, está dividido por região, por faixa etária e tal. E tem um discurso ali no começo que é interessante. Volta lá um pouco para eu ler o comecinho. Que eles tentam, tipo assim, vamos mostrar que não está tão ruim assim. Então, olha, os resultados obtidos ao longo de 10 edições do INAF, em um período de 23 anos, mostram uma significativa redução do número de analfabetos na população brasileira, caindo de 12% em 2001 e 2002, passando a oscilar entre 4% e 7% no limite da margem de erro. Ao longo dos anos, houve também uma redução da proporção de brasileiros no nível rudimentar, que fazem um uso bastante limitado da leitura, da escrita e das operações matemáticas e suas tarefas do cotidiano, de 27% em 2021, 2002, 2001, 2002, para um patamar estabilizado em pouco mais de 20% desde 2009. Tá? Então, assim, por outro lado, chama a atenção que a proporção de alfabetizados em nível proficiente permanece inalterada desde o início da série histórica, oscilando em torno de 12%. Tá? Então, nós temos no Brasil... É engraçado, mas é uma tragédia descomunal. Em torno de 12% de pessoas que são proficientes em leitura. Né? Sim, uma tragédia dantesca. Tá? A gente lê isso aí e não ficar absolutamente escandalizado que você tenha no Brasil 12% de pessoas que são funcionais no nível de alfabetização. É terrível. Então eles separaram lá em grupos, aí sobe mais um pouco. Quando a gente pega por os 5 níveis, o que tem lá? Sobe mais, não é esse o mais legal. O mais legal é o de baixo. Mais um. Aí, esse gráfico aí pra mim é o mais emblemático, porque ele pega os níveis de analfabeto, de rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. Tá? Só que é o seguinte, já queria alertar uma coisa. O analfabeto, o rudimentar e o elementar, eles não são muito diferentes entre si, tá? Então assim, o analfabeto é aquele que assim, não sabe ler mesmo, então não conhece, não pega uma frase, não lê uma palavra, não sabe ler, tá? E aí tem mais dificuldade, por exemplo, de lidar com tecnologia, com fazer conta simples e tal. No entanto, né, como diz a própria pesquisa, essas pessoas às vezes sabem fazer, identificar uma palavra ou outra, sabe identificar um nome ou outro, sabe fazer uma conta, contar dinheiro e tal. Então, é analfabeto, mas assim, não é analfabeto, né, total, né? Então, o que difere esse do rudimentar e do elementar é só algum nível de compreensão leitora muito básico, assim. A pessoa consegue ler uma palavra ou uma frase, o rudimentar. O elementar consegue identificar um parágrafo que está escrito ali. E é isso. Então, quer dizer, se você somar os 3 juntos, analfabeto, rudimentar e elementar, é uma loucura, tá? Então, olha ali, ó. 2011, 2015, 2018 e 2024, tá? Com a base de 2002, tá? Então, você tem ali. Em 2011, você tinha 6% de analfabetos, em 2015, 4%, 2018, 8% e 2024, 7%. Isso é uma média, tá? E aí, no nível rudimentar, oscila ali entre 21 e 22, elementar, 37, 36, 42 e 34, e aí, intermediário, tá ali, ó, 25%, né? E proficiente é 11% em 2011, 8% em 2015, 12% em 2018 e 10% em 2024. Então nós temos 10% de brasileiros que são proficientes em leitura. Isso é uma tragédia completa. Tá? É uma tragédia completa. Então fica muito claro porque que a gente, sei lá, escreve as coisas na internet e ninguém entende, escreve um texto, as pessoas entendem outra coisa, ou entendem aquilo que elas querem entender. Então, obviamente, porque elas não conseguem entender o que está escrito. Né? Isso é sim. E é claro que
O que acontece com uma pesquisa como essa é que ela mascara um outro tipo de problema, a meu ver. Porque quando se fala em analfabetismo funcional, do que nós estamos falando? De compreensão. Tá? A pessoa lê um texto e não compreende. Tá? Isso aí é analfabetismo funcional. Isso significa que nós temos pessoas que são alfabetizadas, mas não conseguem compreender um texto. Então ela é alfabetizada, mas ela não compreende. Há um outro problema que é mais profundo, que é a capacidade de ler. É um outro problema. Né? Não é só de compreensão, mas é é um nível de capacidade de entender o que está escrito, de entender mesmo a letra, o fonema, a palavra, que é muito mais dramático. Nós temos uma quantidade imensa de crianças que estão saindo do primeiro ciclo da educação brasileira e não sabem ler. Não é que elas não conseguem compreender um texto. Não, elas não sabem ler uma palavra direito, elas não conseguem ler uma frase. Elas têm dificuldade de ler mesmo. E não só de compreender um texto. Então, quando as pessoas falam, por exemplo, tal fulano tem problema de interpretação de texto. Na internet fala-se muito isso, né? Você não tem interpretação de texto porque você não está entendendo o que eu escrevi? Não, às vezes a pessoa ela não compreende o que está escrito, não é porque ela não sabe interpretar. É porque ela sequer consegue entender o que está escrito. Ela tem incapacidade de compreender as palavras, o encadeamento das palavras, né? Sujeito e objeto. Então é muito mais complicado e dramático do que parece. Agora, se nós temos um país nesse nível de analfabetismo, então quer dizer, nós temos um trabalho gigantesco pela frente. Alguém falou aí no chat sobre progressão continuada, então assim, não há progressão continuada mais, digamos assim, oficial, tá? Mas o que há é uma espécie de, é um acordo tácito de que você não pode mais reprovar um aluno. Não, você não pode reprovar por quê? Porque todo o processo de alfabetização e de aprendizagem, ele recai, primeiro, na ideia de que o aluno é protagonista da sua aprendizagem e o professor é um facilitador. E segundo, de que se o aluno não consegue aprender é porque o trabalho de facilitador do professor não está funcionando. Então quando você diz assim, fulano de tal tem um monte de nota vermelha, ele vai reprovar. Não, ele não pode reprovar por quê? Vão te perguntar, tá, mas o que você fez para ele melhorar as notas dele? Você fez tudo o que era possível, usou metodologias ativas, usou outros recursos e tal, e fez malabarismo e não sei o quê, para que ele aprendesse? Se você não conseguir provar que você fez tudo o que era possível e impossível, ou seja, num nível bastante subjetivo, o que você fez para que o aluno, aquele aluno que está cheio de nota vermelha, conseguisse recuperar suas notas, né, a culpa recai sobre você que é professor. Então, as coisas vão assim, não pode reprovar ninguém, porque reprovar é um BO. Então você vai passando os alunos, mesmo sem saber nada. Né? É um horror isso. Então isso precisa mudar. Então, dentro do trabalho da missão, inclusive, há uma preocupação fundamental. Isso vai sair mais profundamente expresso no fascículo 6, tá, do livro amarelo, que é o Brasil Livre, se eu não estou enganado. Então, a gente vai falar bastante de educação nesse fascículo, falar de alfabetização nesse fascículo, falar dos desafios que há na alfabetização do Brasil. A gente vai tratar das questões que envolvem a neuropsicologia, a neurociência no tratamento da educação, como é que o cérebro aprende, por que o cérebro deve ser levado em consideração na hora de você lidar com a aprendizagem, por que é importante você não ignorar isso, críticas ao método socioconstrutivista e tal. Então, tudo isso será contemplado no 6º fascículo do livro amarelo, que você pode assinar, como já falei, livroamarelo.com ou no link que está aí na descrição, para nos ajudar. Então, isso é terrível, tá? Isso é absolutamente terrível. Desce um pouco mais aí, que tem... Desce, ou sobe, sei lá como é que... Né? Às vezes eu falo sobe, a pessoa desce. Às vezes eu falo desce, a pessoa sobe. Vai mais. Tem um que é por escolaridade, que acho que é o próximo aí. É isso aí. Olha só isso aí, minha gente. No nível de escolaridade, tem lá nenhuma escolaridade, fundamental anos iniciais, fundamental anos finais, ensino médio e superior. Veja, no nível superior, nós temos apenas 23% de pessoas que têm nível superior e que são proficientes em leitura. Assim, acabou esse país, né? 23% de pessoas que estão no nível superior, ou são formadas, ou estão fazendo faculdade, são capazes de ler um texto complexo e compreender. Isso é um horror, né? Isso é um horror e a gente precisa tratar disso.
e a missão não irá se furtar desse desafio. É um desafio grande, né? Porque você tem de lidar com uma série de implicâncias que existem na educação brasileira, na burocracia da educação brasileira, para você desatar essa série de nós que são também, em parte, ideológicos na educação brasileira. Ideológicos não no sentido de doutrinação, né, do professor e tal, mas ideológicos na composição do currículo, ideológicos no modo como se trata a pedagogia e a educação propriamente dita, no modo como se enxerga o aluno. Nessa minha viagem, eu conheci uma professora, né, na verdade uma pedagoga. E aí ela estava hospedada na mesma pousada em que eu estava. E aí eu, numa conversa lá com ela, ela acabou falando perguntou o que eu trabalhava, falei que eu era professor, e ela falou que eu sou pedagoga e tal. E o assunto enveredou por educação. E essa mulher, ela fala de educação de um jeito bonito, mas é muito sonhador, abstrato. Abstrato e utópico. Porque ela falava assim, não, porque o aluno, aquela questão do protagonismo, o aluno tem que ser o protagonista da sua educação, a educação não é mais interessante para o jovem, para o adolescente, porque ele vai para a escola e aí é sempre aquele método, né, aquela coisa tradicional, que ele senta, o professor fala e ele só ouve e tal. Então não, a gente teria que trabalhar por projetos. Abolir essa coisa da avaliação, da prova e das disciplinas que são formais e trabalhar por projetos. É mais ou menos a ideia que existia na Escola da Ponte, lá em Portugal, que foi uma escola que aqui no Brasil ficou muito famosa, o método de ensino deles, porque o Rubem Alves, que foi um filósofo brasileiro, um pedagogo brasileiro, ele que trouxe essa ideia da Escola da Ponte para o Brasil e divulgava isso à torta direita, isso acabou entrando no imaginário do professorado brasileiro e dos burocratas da educação e dos pedagogos. Então eles ficam sonhando com esse tipo de escola em que o aluno é autônomo e ele vai escolhendo os projetos que ele vai trabalhar e através desses projetos ele vai se alfabetizar. Então, sei lá, você não vai ensinar para ele gramática do jeito tradicional, não, ele vai aprender pelo projeto. Tá? Se você gosta de, eu gosto de carro, então faça um projeto sobre uma fábrica de automóveis. E aí, nesse projeto sobre a fábrica de automóveis, você vai aprender gramática, vai aprender matemática, vai aprender ciências. Então, e eu ouvindo ela me falando isso e pensando assim, essa senhora acho que nunca entrou numa sala de aula. Numa sala de aula em que você não consegue fazer a chamada. em que você demora, 15 minutos de uma aula de 45 para você fazer com que os alunos se aquietem, olhem para você, respondam o seu bom dia. Então eu falei para ela, olha, é muito bonito isso que a senhora está falando, mas assim, a realidade não é essa. Se a senhora conseguir fazer uma chamada numa sala de aula de adolescentes de, primeiro ano do ensino médio, já é uma vitória. E a senhora está falando de trabalhar por projetos. Num tipo de escola, que é a escola pública, por exemplo, brasileira, em que os alunos não sentem mais que a escola é escola. Não há mais nenhuma ligação entre aquele ambiente e o ambiente fora, na rua, na casa, não tem. Primeiro precisa recuperar isso, para depois tentar trabalhar de qualquer outra maneira que não seja com base na disciplina e na ordem. Porque é isso que está faltando primeiramente, disciplina e ordem na escola, nas salas de aula. Depois a gente pensa se é possível fazer esse tipo de educação por projetos. Então o desafio é gigantesco, tá? O desafio é muito grande, a gente precisa se esforçar e lutar para que a gente consiga, né, atingir esse nosso ideal e esse nosso objetivo. Mas é isso, é um grande desafio, porque as notícias não são nada animadoras. Agora, elas não são animadoras, mas abrem pra gente uma avenida pra gente trabalhar, né? Então, bora, né? É isso que a gente tem que fazer. Certo? É isso então?